Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje é a nossa live de número 59, minha gente. Dia 15 de janeiro de 2026. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. E aí vocês me falam também se vocês estão me ouvindo, tá? Que hoje eu acho que a conexão tá normal. Bom dia, Ferreira! Estou bem, você tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, maravilhosos! Vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Simbora para mais uma leitura. E na verdade o que a gente faz aqui é muito mais do que leitura, né? O que a gente faz aqui é muito mais do que ler livros. Simbora, minha gente. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Olha, lembrando que nós temos 3 combinados aqui nessa live, tá? A primeira é que eu quero que vocês apertem esse coraçãozinho quando ressoar. Eu estiver lendo aqui, estiver comentando. E aí, aperta o coraçãozinho, tá? Ou coloca um coração nos comentários, alguma coisa. E também... pode deixar a contribuição de vocês, tá? Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando do conteúdo do livro, o que vocês estão achando do que eu tô falando, do que o Joe Dispenza tá falando também no livro. E a live, ela toma outro rumo quando vocês participam. É completamente diferente. Então, a essência do Café com Gleice é vocês participarem também. Não só eu venho, leio o livro, faço uma reflexão, mas vocês também, tá? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Já estamos no finalzinho do livro. Vai deixar tanta saudade esse livro, eu gostei tanto. E na verdade eu ainda não estou fazendo as meditações como ele traz aqui. Eu já faço meditação, mas da forma que ele traz aqui, eu vou fazer uma releitura para eu poder fazer as meditações da forma que ele traz. Tá bom, minha gente? Vamos parar de enrolação. E a outra coisa é... E eu vou ver aqui uma palavra para hoje, para vocês comentarem na live gravada, tá? E aí eu vou no finalzinho, quase no finalzinho aqui, no decorrer da leitura, eu vejo qual é a palavra de hoje. E aí eu não marquei onde foi que eu parei ontem. Ah, marquei. Marquei, tá aqui. O experimento definitivo. E aí a gente finaliza esse capítulo e já vamos para o pós-fácil. Já finalizamos o livro, minha gente. Que coisa! Ah, olha isso. Finalizamos o livro praticamente. Gente, acho que sexta-feira já encerra. Sexta-feira a gente já encerra a leitura desse livro aqui. Bom dia, meu povo. Bom dia, Eliana. Seja muito bem-vinda. Olha, o experimento definitivo. Agora você tem um relacionamento com a consciência superior, pois ela está respondendo para você. E só você sabe o que está fazendo. Por dentro, está afetando o lado de fora. Ao saber o que é, você deve ficar inspirado a repetir no dia seguinte. Em essência, você agora pode usar a emoção da nova experiência como uma nova energia para criar seu próximo resultado. Você é como um cientista ou um explorador, experimentando com sua vida e medindo os resultados de seus esforços. Nosso propósito na vida não é ser bom, agradar a Deus, ser bonito, popular ou bem-sucedido. Nosso propósito é, isso sim, remover as máscaras e fachadas que bloqueiam o fluxo dessa inteligência divina e expressar essa mente superior através de nós. Olha isso, isso aqui eu tenho que marcar. Eu tenho que marcar isso aqui, minha gente. Olha isso. Nosso propósito de vida, deixa eu marcar aqui, tá? Espera só um pouquinho. Senão, se eu deixar para depois, eu acabo não fazendo isso. Nosso propósito de vida não é ser bom, não é agradar a Deus, não é ser bonito, não é ser popular, não é ser bem-sucedido. Qual é o nosso propósito de vida? Eu sempre falo para as meninas do perfil secreto lá,
que o nosso propósito de vida é viver. E a gente não faz o básico. E as pessoas ficam procurando um grande propósito. Meu Deus, qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida, né? As pessoas ficam procurando, como se o propósito fosse uma coisa para se achar. Qual é o meu propósito de vida? E aí o Joe Dispenza traz aqui, olha, nosso propósito na vida não é ser bom, agradar a Deus, ser bonito, popular ou bem-sucedido. Nosso propósito é remover as máscaras e fachadas que bloqueiam o fluxo dessa inteligência divina que todos nós temos. E expressar essa mente superior através de nós. Ficar empoderado por nossos esforços de criatividade e fazer perguntas maiores que, inevitavelmente, nos levarão a um destino mais enriquecido. Esperar o milagroso em vez do pior cenário e viver como se esse poder estivesse nos favorecendo. E o nosso cérebro, ele faz o contrário. Isso é normal do ser humano. A gente só espera o pior, né? A gente só espera o pior, só espera que aconteça as coisas ruins. Você já acorda já pensando nos problemas, vai dormir pensando nos problemas. Não é verdade? Ficar empoderado por nossos esforços de criatividade, fazer perguntas maiores que inevitavelmente nos levarão a um destino mais enriquecido. Esperar o milagroso em vez do pior cenário e viver como se esse poder estivesse nos favorecendo. Eu falei ontem na live. Pega o seu poder de volta. Cadê o seu poder? Onde que está o seu poder? Todos nós temos. Ponderar sobre o incomum, completar nossas realizações na utilização desse poder invisível e abrir nossa mente a possibilidades mais expandidas nos desafia a evoluir nosso ser, a deixar mais dessa mente fluir através de nós. Por exemplo, curar de vez algum tipo de enfermidade deve levar naturalmente a questões mais evoluídas, como: posso curar alguém com um toque? E se conseguir esse feito, é possível curar um ente querido à distância? E quando dominar essa possibilidade, porque alterou a matéria física daquela pessoa, você poderá perguntar: posso criar algo do nada? Posso criar algo do nada? Até onde podemos ir? Essa aventura não tem fim. Somos limitados apenas pelas perguntas que fazemos, pelo conhecimento que adotamos e por nossa habilidade de manter a mente e o coração abertos. Olha isso. E aí aqui a gente finaliza esse capítulo, minha gente. Olha que coisa. Esse último capítulo foi tão poético, não sei se vocês perceberam isso, mas ele foi bem poético, esse último capítulo. Pós-fácil, habitar o eu. Uma das maiores mentiras em que acreditamos a respeito de nós mesmos e da nossa verdadeira natureza é que não passamos de seres físicos definidos por uma realidade material, destituídos de dimensão e de energia vital e separados de Deus, que a essa altura espero que você saiba que está dentro de nós e em tudo ao redor. Restringir a verdade sobre nossa real identidade é escravizante e nos mantém como seres finitos, vivendo uma vida linear que carece de significado real. A máxima de que não existem domínios e vida além do nosso mundo físico e de que não temos controle sobre nosso destino não é uma verdade em que eu e você devamos acreditar, mas meu desejo é que, com esse livro, você tenha adquirido um pouco de conhecimento que ajude a ver quem você realmente é. Você é um ser multidimensional que cria a sua realidade. Você é um ser
multidimensional que cria a sua realidade. Meu trabalho neste livro é ajudá-lo a aceitar essa ideia com sua lei e nova crença. Quebrando o hábito de ser você mesmo significa que você terá de perder a cabeça e criar uma nova. Olha isso. Mas quando abdicamos completamente da antiga vida ou mente familiar e começamos a criar uma nova, existe um momento entre os dois mundos destituído de qualquer coisa que sabemos. E a maioria das pessoas corre de volta desse vazio para o familiar. Os dissidentes, os místicos e os santos sabem que esse local de incerteza, ou seja, o desconhecido, é um solo fértil. Viver no domínio do imprevisível é ser todos os potenciais ao mesmo tempo. Você consegue ficar confortável nesse espaço vazio? Caso consiga, você está no nexo de um formidável poder criativo, ou seja, o eu sou. Eu sempre falo para as meninas lá do perfil secreto, lá no Desafio Acorde para você. A palavra mais poderosa que você pode falar no seu dia é eu sou. Eu sou. É como se fosse uma oração, o eu sou. O que você fala no seu dia, o que você proclama, o eu sou no seu dia, é que vai determinar quem você é. Então, se você passa o dia falando que eu sou desastrada, eu sou... eu não gosto nem de falar, né? Mas se você passa o dia falando coisas a seu respeito, assim será. Assim será. Eu sou é a palavra mais poderosa que existe. O eu sou. Então, ao invés de você falar, eu sou desastrada, eu sou essa, eu sou aquela, usando como lado negativo, use esse poder que você tem para o lado positivo. Eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou inteligente, eu sou magnética. Use o eu sou para o lado positivo. Me fala uma coisa, minha gente, vocês estão me vendo? Confirma aí se vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Eu tô achando estranho. Pessoal do TikTok, tá tudo bem aqui, minha gente? Conta aqui pra mim se vocês estão me vendo, me ouvindo, que essa conexão ultimamente tá um pouco estranha. Me conta se vocês estão me ouvindo e me vendo. Me dá um feedback aí, por gentileza. Estou vendo e ouvindo bem no Instagram. Maravilha, obrigada, Eliana. Agora me conta aqui, minha gente. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ítalo, Cristiano, Júnior, Vitória, Luiz, Anderson. Me conta aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo. Onde foi que eu parei? Eu já sei até qual vai ser a palavra de hoje. Rompemos as correntes do mundo quando nos alteramos biológica, energia. Olha, presta atenção nisso, minha gente, que a gente já está chegando na reta final do livro. Já é a reta final, a gente já está bem no finalzinho mesmo. Rompemos as correntes do mundano quando nos alteramos biológica, energética, física, emocional, química, neurológica e geneticamente e paramos de viver pela afirmação inconsciente de que competição, disputa, sucesso, fama, beleza física, sexualidade, posses e poder são a quintessência da vida. Temo que essa suposta receita para o sucesso definido na vida tenha nos mantido a procurar fora de nós as respostas e a verdadeira felicidade, quando as reais respostas e a verdadeira alegria sempre estiveram dentro de nós. Olha isso. Eu vou até repetir isso aqui. Deixa eu marcar aqui. Rompemos as correntes do mundano quando nos alteramos biológica, energética, física, emocional, química, neurológica e geneticamente.
e paramos de viver pela afirmação inconsciente de que competição, disputa, sucesso, fama, beleza física, sexualidade, posses e poder são a quintessência da vida. Temo que essa suposta receita para o sucesso definitivo na vida tenha nos mantido a procurar fora de nós as respostas e a verdadeira felicidade, quando as reais respostas e a verdadeira alegria sempre estiveram dentro de nós. E é aquela coisa, né? A gente sempre procura fora. A gente sempre procura fora. Assim, onde e como encontramos nosso verdadeiro eu? Será que criamos uma persona moldada por associações com o ambiente externo que perpetra a mentira? Ou nos identificamos como algo dentro de nós que é tão real como tudo ao lado de fora e criamos uma identidade única que tem uma consciência e uma mente que podemos emular? Certo, é essa fonte infinita de informação, inteligência pessoal e universal que é intrínseca a todos os seres humanos. É uma consciência energética preenchida com tal coerência que quando se move através de nós, só podemos denominá-la de amor. Quando a porta se abre, a sua frequência conduz informações tão vitais que essa consciência muda quem somos de dentro para fora. Essa é uma experiência que eu, humildemente, aprendi a ter como razão de viver. Minha esperança é que você saiba que sempre tem acesso a essa consciência e assim escolher. Mas, se você leva uma vida materialista, lutará com a existência dela. Por quê? Bem, realistas usam seus sentidos para definir a realidade e se não conseguem ver, provar, cheirar, tocar ou ouvir, então não existe, certo? Essa dualidade é um esquema perfeito para manter as pessoas perdidas na ilusão. Olha isso. Olha isso. Pessoal do TikTok, tá me ouvindo? Tá me vendo, me ouvindo? Tá tranquilo para vocês? Se a atenção dos indivíduos é mantida em uma realidade externa que no fim é sensualmente agradável ou caótica, voltar-se para dentro parece difícil demais. Sua atenção está onde sua energia está. Olha isso. Sua atenção está onde a sua energia está. E aonde é que está a sua energia? Onde que você está colocando sua energia? Coloque toda a atenção no mundo externo, material, e este se tornará seu investimento na realidade. Do contrário, dirija sua atenção plena ao desdobramento de um aspecto mais profundo de si mesmo, e sua energia expandirá essa realidade. Como ser humano, você tem a liberdade de colocar sua consciência em qualquer coisa. Como ser humano, você tem a habilidade de colocar sua consciência em qualquer coisa. Desenvolver sua habilidade de gerenciar e usar apropriadamente essa abundância de poder é um dom. Sua realidade se torna qualquer coisa em que você coloque seus pensamentos e sua consciência. Essa aqui é boa. Vou marcar aqui. Anota aí, tá? Se você tiver aí com o caderno do café, tenha sempre um caderno e uma caneta aí do seu lado para você ir anotando os insights. Sua realidade se torna qualquer coisa em que você coloque seus pensamentos e sua consciência. Porque é aquela coisa, né? Tudo que existe no mundo vem de onde? De onde que vem? De onde que partiu? Da ideia, da mente. Tudo está aqui primeiro. Está tudo na mente. Tudo que foi criado, tudo que existe no material, foi criado a partir daqui, de uma ideia.
Então, as coisas elas só vão acontecer na sua vida quando você colocar energia e quando você realmente pensar nisso. Quando você ter a consciência de que você quer isso. Entende? Então, sua realidade se torna qualquer coisa em que você coloque seus pensamentos e sua consciência. Agora, se você viver no automático, se você vive no automático, se você vive uma rotina sem consciência do que você quer, não tem como. Se você para de acreditar que esse pensamento é real, cai de volta no materialismo e para de fazer o trabalho, simplesmente escolhe algum vício ou hábito emocional para gratificação imediata e depois se dissuade das possibilidades. Aqui reside o dilema. A realidade futura que criamos em nossa mente ainda não fornece nenhum feedback sensorial. E pelo mundo quântico, nossos sentidos devem ser os últimos a experimentar o que criamos. Por isso, muitos de nós transformam o materialismo em lei novamente e ficam inconscientes. Quero lembrá-lo de que todas as coisas materiais provêm do campo invisível do imaterial, além do espaço e do tempo. Dito de forma simples, ao plantar sementes nesse mundo, você vê que no devido tempo elas frutificam. Se você consegue experimentar um sonho de modo tão completo na mente e nas emoções, dentro do mundo interior dos potenciais, ele já aconteceu. Olha isso. Se você consegue visualizar, se você quer uma coisa e se você consegue visualizar aquela coisa e você sabe que vai acontecer, você sabe que você vai conseguir, pode até demorar um pouco, mas acontece. Mas vai acontecer. Olha isso, essa parte que ele traz aqui. Quero lembrá-lo de que todas as coisas materiais provêm do campo invisível do imaterial. Então, tudo que é material partiu primeiro de onde? Tudo que é material partiu primeiro da mente, da ideia. Alguém teve uma ideia de fazer aquilo. Primeiro, tudo acontece no campo mental, minha gente. Tudo é no campo mental. Quero lembrá-lo de que todas as coisas materiais provêm do campo invisível do imaterial, além do espaço e do tempo. Dito de forma simples, ao plantar sementes nesse mundo, você vê que no devido tempo elas frutificam. No devido tempo elas frutificam. É por isso que não adianta você ficar ansioso, você ficar ansiosa para que as coisas aconteçam logo, porque é tudo no seu devido tempo. Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Nossa, nada acontece comigo. Nossa, comigo tudo. Por que comigo é assim? Por que demora tanto a acontecer as coisas comigo? Por que para fulano de tal é tão fácil, as coisas acontecem com ele e comigo não? Sabe por quê que não acontece com você? Porque você não está preparado. Você ainda não está preparado para isso. A gente só recebe aquilo que nós já estamos preparados. E você está se preparando para isso? Seja lá o que for que você quer na sua vida? Que a nossa vida, na verdade, é uma eterna preparação, né? É uma eterna preparação. Olha a Edna aí, ó, comidas saudáveis. Bom dia, sempre trazendo ensinamentos valiosos. Tudo no tempo de Deus. Não adianta apressar. Exato. Não adianta apressar seus pés. É isso. Se você consegue experimentar um sonho de modo tão completo na mente e nas emoções dentro do mundo interior dos potenciais, ele já aconteceu. Assim, simplesmente entregue-se. Ele tem de brotar em sua vida exterior. É uma lei, minha gente. Só que a gente vive tão ocupado
Nós vivemos tão ocupados que o mundo ele é feito para nos distrair. Para quem ainda não acordou e não identificou, não entende isso, o mundo ele é feito de uma forma para nos distrair. E aí as pessoas só se preocupam em ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, mas e o ser? E o ser? Entende? Então é uma lei. Se você consegue experimentar um sonho de modo tão completo na mente e nas emoções, quando ele fala na mente e nas emoções, é porque você consegue visualizar, se você consegue visualizar na sua mente, e se você consegue sentir também, porque não basta você pensar, você precisa sentir, tem que ter uma emoção. Se você tem um desejo ardente na sua vida, ele vai acontecer. Se é um desejo muito ardente do seu coração, vai acontecer. É só questão de tempo. Assim, simplesmente entregue-se, ele tem de brotar em sua vida exterior, é a lei. Mas a parte mais difícil de todo o processo é a seguinte: arranjar ou dedicar tempo para o seu precioso eu fazer isso a sério. Essa é a questão. Olha isso. Mas a parte mais difícil de todo o processo é arranjar tempo, né? Que hoje é o nosso bem mais precioso. Ninguém tem tempo mais. Ninguém tem tempo. Se alguém na sua vida dedica um tempo para você, agradeça, porque hoje, se eu tô aqui todos os dias, 6h40, abdicando do meu tempo, me agradeça, porque, sinceramente, o bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. Não é nem dinheiro, é tempo. As pessoas não têm tempo mais. Todo mundo correndo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Não é verdade? É isso aí, somos criadores divinos, é o que fazemos quando estamos inspirados e pressionados para saber mais. Mas você e eu também somos criaturas de hábito, desenvolvemos hábitos para tudo. Temos 3 cérebros que nos permitem evoluir do conhecimento à experiência e daí para a sabedoria, para tornar qualquer coisa que aprendemos implícita pela repetição da experiência. Podemos ensinar o corpo a se tornar mente. Podemos ensinar o corpo a se tornar mente. Essa é a nossa definição de hábito. O problema é que desenvolvemos hábitos que limitam nossa verdadeira grandeza. As emoções de sobrevivência, que são tão viciantes, levam-nos a viver com limitações, sentimentos separados da fonte e a esquecer de que somos criadores. Quando eu caí a ficha que eu entendi que eu sou criadora da minha vida, minha gente, tanta coisa mudou. De fato, os estados mentais que se correlacionam com o estresse são o verdadeiro motivo de sermos controlados por nossas emoções, de vivermos por um denominador mais baixo de energia e sermos escravizados por uma série de crenças enraizadas no medo. Porque o que nos impede, na verdade, de a gente fazer as coisas que a gente quer, não são as pessoas ao nosso redor. Claro que tudo contribui, mas o que mais dificulta são as nossas crenças. O que mais dificulta são as nossas crenças. Ah, você podia fazer isso. Ah, não, vou fazer não, porque, né, eu não consigo fazer. Ah, eu já estou muito velha. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não. São as nossas crenças que nos impedem de fazer as coisas que a gente quer na nossa vida.
Esses chamados estados psicológicos normais têm sido aceitos pela maioria como ordinários e comuns. Eles são os verdadeiros estados alterados de consciência. Assim, desejo enfatizar que ansiedade, depressão, frustração, raiva, culpa, dor, preocupação e tristeza, que são emoções manifestadas regularmente por bilhões de pessoas, são motivo de as massas terem a vida desequilibrada e deslocada do verdadeiro eu. Olha isso. E talvez os estados supostamente alterados de consciência atingidos na meditação durante verdadeiros momentos místicos sejam de fato os estados naturais da consciência humana e devamos nos esforçar para viver neles no cotidiano. Eu aceito essa argumentação como a minha verdade. Está na hora de acordar e ser o exemplo vivo da verdade. Não basta defender esses entendimentos, é hora de vivê-los e estar na causa em todas as áreas de nossa vida. Quando eu e você incorporamos esses ideais como verdade e os transformamos em hábito, eles tornam-se parte inata de nós. Porque você é os seus hábitos. Você é os seus hábitos. O que você faz no seu ciclo de 24 horas? Entende? Uma vez que estamos programados para criar hábitos, por que não fazer de verdadeira grandeza? Da verdadeira grandeza, compaixão, gênio, engenhosidade, empoderamento, amor, consciência, generosidade, cura, manifestação quântica e divindade, nossos novos hábitos. Eu vou repetir isso aqui. Uma vez que estejamos programados para criar hábitos, ou seja, nós somos programados para criar hábitos, seja eles bons ou ruins. Você é feito de hábitos. Uma vez que estamos programados para criar hábitos, por que não fazer da verdadeira grandeza, compaixão, gênio, engenhosidade, empoderamento, amor, consciência, generosidade, cura, manifestação quântica e divindade nossos novos hábitos? Remover as camadas das emoções pessoais que decidimos memorizar como nossa identidade, extirpar as limitações egoístas a que demos tanto poder, abandonar falsas crenças e percepções sobre a natureza da realidade do eu, superar nossos hábitos neurais de traços destrutivos que repetidamente solapam nossa evolução e abandonar as atitudes que nos impedem de saber quem realmente somos. Tudo isso faz parte de encontrar o verdadeiro eu. Existe um aspecto do eu que é um ser benevolente, que espera por trás de todos esses véus. É o que somos quando não sentimos ameaçados, temendo perdas, tentando agradar todo mundo, correndo atrás do sucesso e nos atropelando para chegar ao topo a qualquer custo, lamentando o passado, nos sentindo inferiores, desesperançados, desesperados ou gananciosos, entre outras coisas. Quando superamos e removemos quaisquer obstáculos no caminho para nosso poder e eu infinitos, estamos demonstrando uma ação nobre não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Olha isso, minha gente. Portanto, o maior hábito que você quebrará um dia é o hábito de ser você mesmo. E o maior hábito que você criará um dia é o hábito de expressar o divino através de você. Olha isso. É aí que você habita sua verdadeira natureza e identidade. Isso é habitar o eu. Isso é habitar o eu. E tem uma parte aqui que eu quero retomar, que ele diz assim, ó: existe um aspecto do eu que é um ser benevolente que espera
por trás de todos esses véus. É o que somos quando não nos sentimos ameaçados. Então, quem é você quando você não se sente ameaçada? Quem é você quando você não teme as perdas? Quando você não fica com medo de perder? Seja lá o que for. Uma pessoa, alguém, seus bens, seu dinheiro. Quem é você quando você não tem esse medo de perder as coisas, de perder as pessoas? Quem é você quando você não tenta agradar as pessoas? Porque você quer agradar todo mundo. Às vezes você quer agradar todo mundo, porque nós fomos programados para agradar as pessoas. Lá desde a infância você foi programado para agradar seus pais. Você foi programado para agradar sua família. Você foi programado para agradar seus amigos. Quem é você quando você não precisa agradar ninguém? Quem é você quando você não fica correndo atrás do sucesso? Quem é você quando você não fica lamentando o seu passado? Quando você não fica lamentando o seu passado, quando você não fica remoendo o que já passou. Porque a gente fica remoendo o passado. Volta e meia a gente volta lá e fica, nossa, não deveria ter feito isso. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Agora pronto, aí minha vida tá desse jeito por causa dessa coisa que aconteceu lá atrás. Não, desencana disso. Desencana disso. O que a gente tem que pensar é no agora. Só existe o agora, você sabia disso? Sabe que só existe o agora? Portanto, o maior hábito que você quebrará um dia, é o hábito de ser você mesmo. E o maior hábito que você criará é o hábito de expressar o divino através de você. É aí que você habita a sua verdadeira natureza e identidade. Isso é habitar o eu. E é tão desafiador isso, né, gente? Mas a gente consegue, chega uma hora que a gente consegue, chega uma hora que a gente não dá mais ouvido para as pessoas que nos criticam, chega uma hora que as questões externas não interferem mais nas nossas emoções. Chega uma hora. 7:17. Agora vamos parar para cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você. Não é verdade? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Deixa eu tomar aqui uma aguinha para a gente fazer nossa meditação. Para o que você está fazendo, não sei o que você está fazendo aí agora, mas se você puder parar, para um pouquinho. Respira, solta essa tensão. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Mesmo com todas as circunstâncias, mesmo com tudo que a gente tem que fazer hoje, a gente tem que resolver hoje, nosso dia será maravilhoso, sim, ele será. Ontem eu cheguei em casa super tarde, eu cheguei em casa mais de 10 horas, 11 horas eu acho. Ontem eu fiquei sem funcionária na cafeteria, sozinha numa cafeteria, de novo. E as coisas vão acontecer, minha gente. É por isso que eu falo, o dono, ele sempre tem que saber de todos os processos para que o negócio continue aberto. Então, se eu sei todos os processos, se eu sei fazer todos os cafés, se eu sei fazer todos os lanches, hoje eu acordei, não estava nem sentindo os meus pés, de tão cansada que eu estava. Tão cansada que eu estava. Eu não estava nem sentindo meus pés. E as coisas, elas acontecem, elas vão acontecer. Tem que estar preparado para tudo. Então, por isso que eu falo, hoje o nosso dia será maravilhoso, independentemente das questões que a gente tem que resolver no dia. Independentemente dos nossos problemas, independentemente das coisas. Enquanto a gente estiver focado quando a gente focar só nos problemas, só nas coisas ruins,
Olha só a nossa leitura de hoje como foi maravilhosa. Olha o que o Joe Dispenza trouxe pra gente hoje. Olha que ensinamento maravilhoso que ele trouxe hoje pra gente. É verdade? Deixa eu ver o que a Edna comentou. Ela comentou alguma coisa aqui. Não podemos viver olhando só no retrovisor. Temos que fazer a nossa parte e entregar o que não cabe. Exato. Edna é muito sábia. Muito sábia. Todos vocês estão aqui nessa live. Se vocês estão aqui, não é por acaso, não. Vocês não estão aqui por um acaso. Olha, então vamos cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Você. Então para um pouquinho. A gente já está finalizando a nossa live. Vou fazer aqui ler aqui com vocês o chamado de Jesus. Vamos ver o que Jesus tem pra gente hoje. E aí vamos fazer uma respiração consciente. Liberar as tensões pra gente começar o nosso dia bem. Feche seus olhos. Inspira profundamente. E solta. Mais uma vez. Inspira profundamente. Segura um pouquinho e solta. Libera os ombros. Solta os ombros. Solta os músculos da face. Relaxa. Inspira mais uma vez. E solta. Meu rosto brilha sobre você, irradiando uma paz que transcende a compreensão. Você está cercado por um mar de problemas, mas está diante de mim. Enquanto eu for o seu foco, você estará seguro. Se você se concentrar demais nas dificuldades que o cercam, afundará sobre o peso dos seus fardos. Quando começar a submergir, simplesmente grite: ajude-me, Jesus. Jesus, ajude-me. Me ajuda, Jesus, me ajuda. E o erguerei. Quanto mais perto de mim você viver, mais seguro estará. Se a sua situação ficar difícil e houver ondas ameaçadoras ao longe, mantenha seus olhos em mim. Quando as ondas chegarem até você, elas diminuirão e atingirão o tamanho que eu desejar. Estou sempre ao seu lado, ajudando-o a enfrentar as tormentas de hoje. O futuro é um fantasma esperando para assustá-lo. Sorria para o futuro. Permaneça perto de mim. Olha isso, tudo que nós falamos hoje. É incrível como a gente finaliza a live com o chamado de Jesus e ele só reforça o que a gente conversou na live. É incrível, incrível. O futuro é um fantasma esperando para te assustar. O futuro é um fantasma esperando para te assustar. Olha isso. Bom dia, minha linda. Deus te abençoe. Cheguei a tempo de te dar um bom dia. Sentindo sua falta aqui nas lives, tá maravilhosa? Some não. Olha, se você assistiu essa live, se você ficou nessa live até o final, se você chegou até aqui e você está assistindo essa live gravada, comenta aqui embaixo, eu sou. A nossa palavra de hoje é essa, tá? Nossa palavra de hoje é eu sou. Então comenta aqui embaixo, eu sou, para eu saber que você assistiu até o final. Tá bom, minha gente? E amanhã estarei aqui novamente para a gente realmente finalizar o livro, que agora falta bem pouquinho. Agora a gente vai para os apêndices. Tem 3 apêndices, e aí eu vou ver realmente o que vale a pena ler aqui, porque tem algumas coisas que talvez não. Aí tem os agradecimentos, tem sobre o autor, e aí a gente já praticamente finalizou o livro. Praticamente finalizou. Acho que até sexta-feira a gente já
encerra esse maravilhoso livro. Se você não tem ainda esse livro, você não adquiriu, é bom, tá? Porque livro é energia, eu sempre falo. É bom a gente ter o livro físico. O livro é energia, porque você pode abrir a qualquer momento que você quiser e você pegar aquela informação que você tanto precisa. E é um livro para sempre reler. Quando eu finalizar aqui a live, ele vai ser um livro que eu vou reler. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. Estarei aqui novamente amanhã, 6h40. E aí, eu tô vendo também, vou conversar com o pessoal da comunidade, se a gente vai mudar o horário da live para esse ano. Não sei como que vai ser, se eu vou continuar às 6h40. Tô pensando em abrir a live mais tarde um pouquinho. Mas aí eu vou ver com a comunidade se eles vão gostar dessa ideia. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.